Sistema reprodutor feminino. Sistema reprodutor feminino. O sistema reprodutor feminino tem como função produzir gametas femininos, os ovócitos, e mantê-los fertilizados, e também produzir hormônios sexuais. Esse sistema é composto por vagina, útero, ovários, genitália externa, tuba uterina. Os ovários são responsáveis por produzir os gametas femininos. Nesses órgãos, são produzidos também os hormônios estrogênio e progesterona, relacionados com a manutenção do ciclo menstrual, sendo o estrogênio relacionado também com o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. Os ovários são 2 órgãos de forma oval que medem de 3 a 4 centímetros de comprimento. Nos ovários também são armazenados as células sexuais femininas, os óvulos. Assim, durante a fase fértil da mulher, aproximadamente uma vez por mês, um dos ovários lança um óvulo na tuba uterina. É chamada de ovulação. Etapas da ovogênese. A ovogênese pode ser dividida em 3 etapas básicas: período de multiplicação, período de crescimento e período de maturação. Período de multiplicação ocorre o processo de mitose nas células precursoras dos gametas femininos, chamados de ovogônias. Essas divisões, que acontecem no epitélio germinativo do ovário, ocorrem no início da fase fetal, indo aproximadamente até o 3º mês de vida. Período de crescimento. No período de crescimento, as ovogônias começam a acumular substâncias de reserva, chamado de vitelo, e aumentam em volume. Nessa etapa, elas passam a ser chamadas de ovócitos primários. Período de maturação. No período de maturação, inicia-se o processo de meiose. Porém, este não se completa e os ovócitos primários estacionam na profase primária. A meiose continuará apenas após estimulação do hormônio FSH, hormônio estimulante do folículo, que ocorre na puberdade. O ovócito primário continua a divisão primária da meiose e produz o ovócito secundário, ou ovócito, e o primeiro corpo lúteo. O ovócito secundário, que é a célula lançada no momento da ovulação, começa a segunda divisão da meiose, mas o processo é inibido na metafase segunda. Caso não ocorra o encontro do espermatozoide com o ovócito secundário, ele se degenera aproximadamente um dia após sua liberação, ocorrendo a fecundação. A meiose completa-se e é liberado o segundo corpo lúteo. Tubas uterinas são 2 ductos ou tubos que unem o ovário ao útero. Esses 2 tubos musculares de grande mobilidade têm aproximadamente 12 centímetros de comprimento cada tubo, se dividindo em 4 regiões, que no sentido médio-lateral são uterina, istmo, ampola e infundíbulo. As tubas uterinas transportam os óvulos que rompem a superfície do ovário até a cavidade do útero. Também vale ressaltar que em direção oposta passam os espermatozoides e é onde habitualmente ocorre a fecundação. Útero. O útero é um órgão fibromuscular em forma de pera, localizado na cavidade pélvica. Recebe as tubas uterinas na parte mais superior. Se localiza sobre a vagina, entre a bexiga urinária e o reto. É constituído por um fundo, um corpo e um colo. A sua função é abrigar o embrião desde o momento que inicia o seu desenvolvimento até o momento do nascimento. A sua secreção tem uma função nutritiva e protetora em relação ao ovócito. A parede do útero é bastante desenvolvida, sendo composta por 3 camadas. Serosa, camada de tecido que cobre a parte externa do útero e uma parte medial. O miométrio é uma camada intermediária e é formado por um músculo liso e possui uma função muito importante, que é a expulsão do feto durante o trabalho de parto. E as contrações do miométrio
no período menstrual pode provocar cólicas menstruais. Já o endométrio é uma camada mucosa interna e que participa do ciclo menstrual, sendo que sua estrutura sofre modificações em cada etapa do ciclo e é dividido em duas camadas. Camada basal, que é a mais profunda e próxima ao miométrio, a parte intermediária do útero e abaixo da camada funcional. A camada funcional, esta sofre mudanças durante o ciclo menstrual e é anexa à cavidade uterina. Essa camada é expelida e reconstituída durante os ciclos menstruais. Após a menstruação, o endométrio começa a se reconstruir por meio de divisão de novas células. O ciclo menstrual. Este ciclo corresponde a um ciclo de transformações que ocorre no útero. É responsável por preparar a uterina para o estabelecimento de um embrião, caso ocorra a gravidez. Tem duração de 28 dias e geralmente começa entre 12 e 15 anos de idade e continua até 45 a 50 anos de idade. É decorrente à secreção alternada de 4 principais hormônios: estrogênio, progesterona, luteinizante e folículo estimulante. A fase menstrual dura em média 3 a 4 dias. A fase proliferativa é variável, em média 10 dias, e a fase secretora começa após a ovulação e dura durante aproximadamente 14 dias. Vagina. A vagina é um espaço tubular fibromuscular recoberto por uma mucosa pregueada, com aproximadamente 10 centímetros de comprimento. A vagina faz parte do sistema reprodutor. Consiste em um canal muscular. O epitélio vaginal sintetiza e acumula grande quantidade de glicogênio. As bactérias presentes na vagina metabolizam o glicogênio e produzem ácido lático, responsável pelo pH vaginal, que é normalmente baixo. O ambiente ácido confere ação protetora contra alguns micro-organismos patogênicos. Genitália externa. A genitália externa, também chamada de vulva, é a parte externa dos órgãos genitais femininos. Ela inclui a abertura da vagina, pequeno e grandes lábios, e o clitóris. Em torno da abertura da vagina, existem 2 conjuntos de droga de pele. O conjunto interno, os lábios menores, são pequenos e sem pelo. O conjunto externo, os lábios são maiores, possui pelos pubianos sobre a superfície exterior. Os lábios protegem a abertura da vagina e logo acima a abertura da uretra, o tubo curto que transporta a urina da bexiga ao exterior. As glândulas de Bartholin são encontradas apenas no interior da abertura da vagina, uma de cada lado. As glândulas de Bartholin produzem um líquido similar ao muco que atua como lubrificante durante a relação sexual. Na parte anterior da vagina, os lábios menores se encontram para formar uma pequena tampa de pele, denominada prepúcio. O clitóris está sobre o prepúcio. O clitóris é uma estrutura de tecido muito sensível que aumenta de tamanho durante a estimulação sexual. Os lábios menores também se encontram na parte posterior da abertura da vagina, formando a comissura posterior. O espaço entre a vagina e o ânus é denominado períneo.